Deus, galera, até espiritualmente, de forma energética. Um dia a gente chama 3 rabinos aqui, faz um bate-papo só disso, mas energeticamente, ter renda passiva não é pecado. Não é só que não é pecado, vai te dar sorte para ganhar mais dinheiro. Um judeu que tá falando. Tá. Ao longo da história, a comunidade judaica tem se destacado por sua habilidade em criar e manter riqueza. Vamos explorar os princípios, valores e estratégias que eles utilizam para alcançar esse sucesso. Prepare-se para aprender lições valiosas que podem ser aplicadas na sua vida financeira e te ajudar a alcançar a prosperidade. Então, se você está pronto para descobrir os segredos da riqueza judaica e quer aprender como aplicá-los no seu dia a dia, fique com a gente até o final deste vídeo. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Agora aqui, o segredo da riqueza. Claro. Me interessou porque é o seguinte, por que os judeus têm tanta facilidade em acumular riqueza? Veja bem. Não sei se é facilidade, é dom, é talento, é bênção, o que é? Chegou na minha mesa agora um livro que o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel me enviou, que eles traduziram. Um livro que chama Hutzpah. Hutzpah em hebraico seria atrevimento. Existe um atrevimento. Quando você fala para um israelense, por exemplo, é impossível de fazer. Acabou, era tudo que ele precisava, era a gasolina que ele precisava para ir lá e quebrar o portal do politicamente correto, né, do comodismo, ir lá e surpreender e transformar e solucionar problemas. O povo de Israel, assim como qualquer outra nação, tem uma missão. Então, a Torá ela fala, Untatir leor lagoim. Eu colocarei vocês como um farol de luz para todas as nações. Então, parte desse conhecimento, parte dessa cultura, que é um bem inconfiscável, né? Ninguém vai tirar de você o que você acumulou de conhecimento e transformou isso em sabedoria, isso tem um propósito, que não é guardar para si, e sim colocar um propósito por detrás de cada empreendimento, e dessa maneira o teu empreendimento já não é mais só seu, ele é comunitário, e a prosperidade é uma consequência. Porque quando você traz um propósito maior, uma causa ideal, um ideal espiritual por detrás das suas ações, então quem é teu sócio? Deus. Então a prosperidade é inevitável. Você virou um administrador e um disseminador de uma solução impactante para toda a humanidade. E você vê, Israel hoje é um polo de tecnologia, de ciência, de inovação. Sim. Startups Startup lá. Nation. Você pergunta para uma criança na rua, o que você quer ser quando crescer? Ele vai falar, eu quero ser um CEO de startup. É incrível. Aliás, a tecnologia... Você já foi para lá? Já fui. Através da tecnologia, Israel mudou muitas coisas no mundo e principalmente o deserto lá, né? Exatamente. Hoje exportam. Exatamente. Exportam frutas. Exatamente. Tâmara, é maçã, o tomate, aquele tomatinho cereja foi criado lá, não foi? Plantar no deserto, né? Algo que é impossível. Era a gasolina que era necessária para ir lá e fazer. Não existe nada que é impossível. Tem aquela frase do Walt Disney, né? Que a concorrência lá é menor. Exatamente. Porque aqui diz o segredo da riqueza. Sim. Pode ler? Pode. É humor, né? Primeiro é uma charge em piada que quebra o gelo. Tá, o caipira foi ao médico reclamando da falta de ar. O médico olhou para ele e disse, olhe, veja bem, ao chegar à sua casa, abra as janelas e o ar vai circular, vai arejar e os sintomas vão desaparecer. Depois de 2 dias, o caipira volta ao consultório e o doutor diz, e aí, melhorou? Falou, olha, doutor, eu fiz o que você falou, mas a única coisa que desapareceu foi minha TV e meu DVD. Então tem um humor aqui, mas depois explica sobre a riqueza, é isso? Depois, falando nisso, eu trago a mensagem do dia em formato de pílula, né? Um capítulo não tem nada a ver com o outro nesse livro. Que legal, hein? Pra cá que põe. Você pode ler antes de dormir. Eu vou deixar ele aqui, de vez em quando a gente corta pra ele. Aí pronto, ficou bonito aí, ó. Pode ler antes de dormir, pode ler quando acorda. Eu fiz na pandemia esse livro. Na pandemia? Porque eu senti na pandemia que as pessoas precisavam ter uma causa maior. Aliás, tem um lema seu que é sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria. Exatamente. Porque existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Você pode ser muito culto, mas não ser sábio. A sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento acumulado. Ok. Então, quando você acumulou um conhecimento específico, você tem que alcançar um patamar de maturidade para associar como esse conhecimento que eu acumulei pode se transformar em algo novo, jamais criado por ninguém. Isso é a sabedoria. Aí a sabedoria entra em vigor.
Foi isso que o rei Salomão pediu para Deus, sabedoria. Sabedoria, eu peço sabedoria sempre. Sempre. A sabedoria é mais ou menos como funciona hoje a inteligência artificial. Ela tem um banco de dados gigantesco. Isso. E ela busca lá alguma coisa e te dá a solução daquele problema. Cria algo novo a partir daquilo. Sim. A partir daquela análise de dados, você tem uma inteligência competitiva, que é criar algo novo se baseando naquele histórico. Agora vamos lá. Salomão pediu sabedoria. Deus dá sabedoria quando se pede? Todos os dias, o judeu reza 3 vezes. 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. A primeira reza que instituiu foi o patriarca Abraão. Sim. A segunda, o patriarca Isaac. E a terceira, Jacó e Jacob. Todas as rezas possuem 18 bênçãos. E uma das bênçãos a gente pede para Deus todos os dias. Ronen Adat. A gente pede sabedoria. A gente pede sabedoria. Deus, ele não vai solucionar o problema para você. Ele vai te dar sabedoria para você ser quem você foi criado para ser. Ok. Então, se você pedir para ele paciência, ele vai te colocar numa situação de provação para você aperfeiçoar a sua paciência. Por que os judeus eles têm fama de rico? Qual é essa relação entre judaísmo, riqueza? Qual que é a origem? Por que isso acontece? Por que isso de fato vem nos últimos... Eu tenho um amigo meu, quer ver? Tem um amigo meu, um professor, que uma vez ele tava falando comigo, não sei o que, não sei o que, porque eu sou rico, porque eu tenho dinheiro, porque eu gosto de dinheiro, porque não sei o que. Aí ele tira, porque eu sou judeu, né? Com orgulho. Por que essa fama? Por que essa relação com o dinheiro? Conta um pouco pra gente. É um tema polêmico. E eu vou te falar assim, essa história que judeu só pensa em dinheiro não é verdade. Porque a gente pensa em cartão de crédito, Bitcoin e investimentos. Não é só dinheiro. Mas brincadeiras à parte... Essa foi boa. Cara, eu tava aqui prestando atenção. Oi? Eu fiquei ali, porra, sério? Você já achou que ia falar uma coisa séria? Não, eu prestando super atenção. Mas assim, infelizmente, na história do povo judeu, teve muita pobreza. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Gostaria que fosse, mas infelizmente, grande parcela do povo judeu até hoje vive na pobreza. Uma parcela do povo judeu luta muito, né, para sobreviver. Então, assim, esse mito de que todo judeu é rico, que todo judeu sempre foi rico, ele literalmente não é verdade. E eu falo infelizmente, porque assim, quem dera que todo judeu fosse rico, quem dera que toda a humanidade fosse rica. A gente não tem um problema com o dinheiro. E eu acho que é aí que vem o ponto principal da questão. A maneira, o approach judaico de encarar o dinheiro dentro da religião e dentro da espiritualidade, não como um inimigo, não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. Justo pelo contrário. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica, certo, que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria, né? Como assim, que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo, de uma forma bem prática e concreta, inclusive porque os fatos mostram isso, demonstra que você fugir do dinheiro, ou você ter medo do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar, seria, no fundo, fugir da própria realidade. Porque a realidade, por exemplo, eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo, ensinar a Cabala. Se não vai ter dinheiro, não vai ter rabino e não vai ter sinagoga. Perfeito. Então esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade, viver de luz, viver de energia, é um papo fofinho, como eu costumo falar, mas que ele não é realista. Então, o primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona. Agora, a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então, a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então, eu acho que
o principal motivo que o judeu ele é associado com dinheiro é que, diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, Sim. do mundo dos negócios para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário, que é dentro do mundo, que é dentro da sociedade, que é dentro dos negócios que você encontra Deus. Então não há essa barreira entre a matéria e o espírito. Deus, galera, até espiritualmente, de forma energética, um dia a gente chama 3 rabinos aqui, faz um bate-papo só disso, mas energeticamente, ter renda passiva não é pecado. não é só que não é pecado, vai te dar sorte para ganhar mais dinheiro. Um judeu que tá falando. Tá bom. Então, né, a gente tá nesse negócio há 5 mil anos. Vocês entendem um pouco Há disso aí. 5 mil anos a gente tá Todo nesse mundo negócio. tentaram... O que teve de gente que tentou derrubar vocês e Não vocês dá. estão sempre lá. Não dá. Mas E isso, porque também se ajudam muito. É um povo que se ajuda, mas isso que você falou tá tudo conectado. A gente falou brincando, mas, por exemplo, o fato de tentarem derrubar os judeus tornou muito mais forte. E, por exemplo, você pega ali por volta de 1500 até 1800... O pessoal que tá pensando assim, cara, ele fala sobre tentar derrubar os judeus em relação ao nazismo, ele tá passando por... Não, eu tô falando que não é só o nazismo. Não, em vários momentos da história, não é? Todo momento... A história de Moisés, lá que tirou os Exato. judeus do Egito. Os judeus foram escravos durante 400 anos no Egito. Exato. 400 anos. Precisou Moisés... Aliás, eu tenho uma piada ótima de Moisés. Deixa acabar o episódio. Tá Só bom. me lembra que essa é nível da outra. Anota do aí, Moisés. ô Paquito, anota aí pro final a gente fechar com essa piada aí. Não pode ao vivo. Ah, não é ao vivo? Não, é depois? Depois. Ah, tá poxa maluco, vida. não. Ao vivo... Tá bom. Porra, essa é... E a top 10 lá... Tá, beleza. Daquele nível. Mas é muito boa do Moisés. E aí os judeus foram escravos 400 anos no Egito. Depois sofreram tudo, mas já nessa história um pouco mais moderna, que a gente pode provar com mais autenticidade, que a galera estudou no colégio. Ali em 1492 você teve a Santa Inquisição, os judeus foram expulsos de Portugal, da Espanha. O que a galera fez? Pegou o dinheiro que tinha e a inteligência e foram para a Holanda. Financiaram as grandes navegações, que acabaram fazendo a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que desbravou o mundo. Até hoje, ela é considerada, né? Óbvio que as comparações... Mas a companhia mais valiosa do mundo da história, se a gente atualizar em valor, tinha 50 mil pessoas, dezenas de navios. Então, os judeus ajudaram a financiar as grandes navegações e eles não podiam estudar, não podiam ter algumas posses. Então, o que a galera fazia? Emprestava dinheiro, comprava uma coisa ali, vendia ali, aqui. Porque não deixava você ter uma fazenda, por exemplo, em alguns lugares. O que você tinha que fazer? Você tinha que se virar. Então, eu ia numa cidade, comprava um tecido, aí sabia que na outra cidade precisava daquele tecido, eu dava aquela volta, fazia não sei o quê. E assim, os dois foram se espalhando pelo mundo, fazendo negócios. Mas não fazendo negócio porque eles queriam fazer negócio, mas fazer negócio porque não podia fazer outra coisa. Você não podia fazer outra coisa. E um detalhe também, quando a gente faz 13 anos, tem uma festa chamada Bar Mitzvah. Não sei se já foi em algum. Não, mas... Mas já vou falar, né? Sim, pra caramba, né? Uma Principalmente festa... do nosso amigo Nissim Orfai. Ninguém sabe o que é. É o clássico da internet, da baleia, né? Qual que é a musiquinha? Cara, é a música do Nissim. Exato, a música do Nissim, cara. Vamos pra baleia. Vamos pra baleia. E era de um bar mitzvah. De um bar mitzvah. E como o judeu tem que fazer uma festa com 13 anos, onde a gente reza, ele sempre aprendeu a ler e escrever. Então, esse foi um grande diferencial na história judaica. Que enquanto as populações não sabiam ler e escrever, o judeu sabia. Porque a gente tinha que saber ler e escrever para rezar nessa festa, que é quando a gente atinge a maioridade. Entendi. Entendeu? Então, são pequenas coisas que fazem diferença que qualquer um pode ter. Que é estudar, que é ler, que é se desenvolver. Então, na minha família, com todos os problemas que toda família tem, eu sempre vi muito livro em casa. E aí, eu me dedico a ler também. Todos os meus vídeos do YouTube têm um sorteio de um livro.